Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando a nossa live. Já tinha um pessoal aqui aguardando, né, mandando suas mensagens aqui no chat. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, um tema extremamente importante, que é a Revolução Haitiana. Tentar entender alguns aspectos gerais, óbvio que é um tema que daria para muitas e muitas lives, mas a gente vai ter um painel geral sobre a Revolução Haitiana, para quem não conhece, ou para quem já estudou, mas quer se aprofundar, quer ter uma noção um pouco melhor. E aqui, né, o nosso canal, sempre gosto de começar as conversas apresentando o canal, né, o canal Na Trincheira das Ideias. Eu sou o Rodrigo Lima e tenho aqui trazido vários amigos, vários pesquisadores, professores que estudam sobre temas diferentes, sempre procurando promover um debate, trazer outras perspectivas, outras visões para o debate público, né? E eu peço sempre que você se inscreva no canal, né, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. E hoje nós vamos receber aqui o Alinx Daniel, né, uma figura muito especial. Eu acabei conhecendo o Alinx aí sem querer, mas querendo, né, buscando, pesquisando sobre a Revolução Haitiana, conheci o seu canal. Né, ele depois vai falar um pouco sobre o canal dele, vai divulgar sobre as suas produções aí. E o Alinx se disponibilizou prontamente a participar da nossa conversa e falar sobre a Revolução Haitiana. O Alinx Daniel, ele é analista de relações internacionais, haitiano, baseado em Curitiba, bacharel em relações internacionais e especializando, né, em direito internacional, especialista em direito internacional. Atualmente ele trabalha no setor de petróleo e energia e também como escritor para a Organisation de la Francophonie. Não sei se meu francês está muito bom, Alinx, mas... Tá ótimo, meu amigo. Quebra um pouco o galho aí, né? Ele é youtuber, né? Tem o seu canal Curiosité, então depois vocês vão procurar sobre o canal dele, ele vai divulgar aqui também, que publica vídeos científicos com o objetivo de ensinar e esclarecer sobre temas como história, religião, entre outros. Então, Alinx, para começo de conversa, já para ir passando a palavra para ti, eu queria primeiro fazer um pequeno comentário, porque no Brasil a gente estuda muito sobre a Revolução Francesa, a gente estuda muito sobre a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, o próprio processo de independência dos Estados Unidos, mas a Revolução Haitiana ela é pouco analisada. Eu falo como professor, né, de sociologia, e a gente vê que os livros didáticos abordam muito rapidamente. E eu estava fazendo um curso sobre direitos humanos agora, essa semana passada, e na análise sobre direitos humanos se falava da Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, da Constituição dos Estados Unidos, e o Haiti não aparecia, que é uma das revoluções, para mim, a mais importante desse processo de transição ali do século XVIII para o XIX, para essa entrada na modernidade. E a Constituição haitiana também ela é muito importante, é um documento histórico muito importante. Então, Alinx, já passando a bola para ti, para tu nos contextualizar, entender um pouco o que acontecia antes da Revolução estourar, antes de entrar na Revolução propriamente, né? Qual era o contexto pré-Revolução? O que o Haiti significava, né? Ilha de Saint-Domingue, né? E São Domingos no português, né? O que ela significava para a França? Enfim, o que era o contexto do próprio sistema escravista na ilha, né? Em parte da ilha, né? Uma outra parte, hoje República Dominicana, para tu nos dar esse pontapé inicial, trazendo essa análise pré-revolução. O que era o Haiti pré-revolução haitiana? Olá, Rodrigo. Olá a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer muito, muito grande, Rodrigo, de estar com você nesse momento e de fazer parte desse trabalho tão importante que você está fazendo, Rodrigo. Agora, nós estamos conectando nossos conhecimentos e nossos pensamentos para ajudar as pessoas a entender os conceitos, os eventos importantes ou os eventos marcantes na vida humana, né? Então, como você disse, eu peço para vocês, gente, inscreva no canal do Rodrigo, também no meu canal Curiosity. Quando eu estou falando sobre a Revolução Haitiana, eu vou contextualizar sobre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, no final do século XVIII, existem duas revoluções que as pessoas sempre comentam. Eles acham que essas revoluções são mais importantes daquele século.
Essas revoluções são importantes, sim. É tipo a Revolução Americana, como você comentou, e a Revolução Francesa. Então, o que faz a Revolução Americana? A Revolução Americana faz o quê? Então, faz aquele liberação nacional também, deu a soberania de um povo e a ideia de independência. É isso que faz a Revolução Americana. E a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é aquela revolução que onde teve o trânsito entre o regime feudalismo e o capitalismo. Ele faz o quê? Eles trata a questão de cidadão e também a relação entre o cidadão e o governo também. E também a Revolução Francesa tem o conceito sobre a igualdade entre esses cidadãos. Então, ali que vem a Revolução Haitiana, não é nossa Revolução Haitiana, a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana fala mais sobre a escravidão. Então, fala também sobre a liberdade. Mas não é a liberdade que a Revolução Americana falava, não é a liberdade que a Revolução Francesa falava, mas a Revolução Haitiana falava de uma revolução, de uma liberdade em geral, em termos de humanidade, humano. Então, nós nascemos livres, somos livres independente da nossa cor, independente da nossa raça, independentemente da nossa origem. É isso, a evolução haitiana, vai trazer para o mundo. Então, eu acho importante que você falava sobre a importância da evolução haitiana. É por isso que nós estamos aqui. Como todos os países nas Américas, o Haiti foi descoberto de acordo com os historiadores, né? O Haiti foi descoberto pelos europeus. Então, diferentemente do Brasil, acho que um pouco antes do Brasil, o Brasil foi descoberto em abril de 1500, né, Rodrigo? Então, o Haiti foi um pouco antes. O Haiti foi descoberto em dezembro de 1492 com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era o descobridor do Haiti, digamos assim. Então, Cristóvão Colombo, que é um italiano, e desde 1492, desde então, o Haiti passou a ser uma colônia espanhola. E a gente chamava, e daquela época a gente chamava de Espanhola. Então, a gente chamava de Espanhola, que significava Pequena Espanha. Então, por que o Cristóvão Colombo, italiano, e a ilha deu a ilha para a Espanha? Então, porque quem financiou essa viagem para Cristóvão Colombo era a rainha da Espanha, que é a rainha Isabela. Então, essa ocupação espanhola durou até o final do século, vai até o final do século XVII. Quando aconteceu a guerra de Ligue d'Augsbourg, em 1686, que essa guerra deu fim. Então, depois dessa guerra, em 1694, teve um tratado que chama Tratado de Rystwick, entre a França e a Espanha. Então, de acordo com esse tratado, a Espanha deu a parte ocidental para a França, a parte ocidental que nós chamamos agora o Haiti. Mas desde que a França pegou a parte ocidental, tirou esse nome de Espanhola e deu o nome de São Domingo. Então, o São Domingo, desde daquela época, desde o Tratado de Rystwick, passou a ser uma colônia francesa. Então, São Domingo, diferentemente dos espanhóis que extrair ouros na terra, então o governo francês baseava na agricultura e no comércio. Então, de acordo com alguns autores, naquela época, na década, no século XVIII, o Haiti foi a maior colônia a maior colônia francesa, de acordo com sua imensa riqueza e também com sua influência sobre o comércio. Então, o Haiti tem um livro que eu gostei muito, que é Os Jacobins
Os Jacobinos Negros, que é um livro que é muito bom. Eu peço para vocês lerem. Ele foi escrito para o Lionel Warbert James. De acordo com esse autor, o Haiti, na década na segunda década do século XVIII, o Haiti exportava 40% de açúcar no mundo. A Haiti exportava para o mundo 40% de açúcar. Então, de todas as exportações que teve no mundo, que tiveram no mundo, só o Haiti exportava só 40%. E também o Haiti exportava 60% de café para o mundo na segunda década do século XVIII, de acordo com o autor James Warbert. E também tem um autor que eu gostei muito também, que é o Jean-Claude Icard. Ele escreveu um livro bacana também sobre a revolução haitiana. Então, ele explicou assim, que no século XVIII, no final do século XVIII, a exportação de açúcar do São Domingo, eu estava falando do Haiti, desculpa, é São Domingo, não era Haiti. Então, de São Domingo igualava a exportação desses países, Cuba, Jamaica, Brasil. Ele falou que a exportação desses países, a exportação do Haiti igualava a exportação desses países juntos. Então, a gente consegue ver a importância do Haiti para a economia francesa. A gente consegue ver aqui a importância do São Domingo para a França. Então, é isso que era o Haiti antes da Revolução, a importância do Haiti para o mundo, para a França, Rodrigo. Beleza, Links. Não, só para voltar aqui para tirar o meu microfone do mundo. E é interessante porque o Haiti é uma parte de uma ilha, né, grande, assim, comparado, por exemplo, com Cuba, ou mesmo com o Brasil, né? E tinha uma dimensão econômica extremamente importante, né? Chegou a ser considerada não só, como tu bem falou, né, a principal colônia de exportação da França, mas era considerada a colônia mais rica do mundo, né, naquele período histórico. Né? Foi considerado assim. Importante nesse ciclo. E aí uma coisa que gostaria que tu abordasse um pouco é exatamente esse contexto da escravidão, né? Porque a força de trabalho que movimentava essa economia extremamente rica era uma força de trabalho negra, né? De negros escravizados trazidos da África, né? De diferentes regiões da África, e em grande escala, né? Numa quantidade muito grande. E aí, já linkando um pouco, Alinks, para tu desenvolver, falar um pouco dessa questão da escravidão e como que ela foi gerando as bases para que esse processo revolucionário, que vai estourar ali em 1791, né, no final do século XVIII, como é que ela se constituiu, como é que ela deu essa base para esse processo revolucionário? Até porque a gente tem escravidão na América como um todo, né? Você falou de Cuba, Brasil, Estados Unidos também, e aí uma coisa importante que tu trouxe, os Estados Unidos se tornaram independentes, mas não aboliram a escravidão. Pois né? é, né? Só foi abolida muito depois, em 1864. Muito tempo depois. Né? Depois da Guerra de Secessão, né? Exatamente. Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre essas questões da escravidão e já a base do processo revolucionário, como é que ela vai se constituindo? Muito, muito bem, Rodrigo. Então, eu gostei do primeiro ponto que você falou, que o Haiti é uma pequena ilha, uma parte de uma pequena ilha. Então, sabe que algumas vezes que tem pessoas que estão falando para mim, tipo, achando que o Haiti fica na África, Rodrigo. Então, eu sempre falo assim, tipo, sim, Haiti não fica na África, mas é uma parte da África que está nas Américas. Então, sobre a escravidão, nós sabemos que depois da exterminação das indígenas na ilha, não é só no Haiti, em todos os países das Américas. Então, depois da exterminação dessas indígenas, que a gente considera Cristóvão Colombo como um herói depois de destruir todos esses indígenas, mas isso é um outro assunto. Então, depois dessa exterminação, eles precisam de uma mão de obra. Os espanhóis precisavam de uma mão de obra para continuar a extrair ouro
na terra, que era a política deles, né? Então, para juntar ouros. Então, e também com a política francesa, que é a política agrícola. Então, para isso, eles precisam de uma mão de obra. Então, nesse processo, os negros africanos, foram o motor da economia francesa, ou foram o motor desse processo. A gente vai ver no final do século XVII até no comecinho do século XIX, uma exportação enorme de africanos para as Américas, principalmente no Brasil, no Haiti, nos Estados Unidos, Jamaica, em todas as Américas. Então, no Haiti, como açúcar e café foram considerados dois elementos muito importantes naquela época, eu posso dizer que café e açúcar é igual, posso dizer, tipo, petróleo e água, ou petróleo e cerveja agora. Então, eles precisam de uma mão de obra, porque a demanda era grande. Se a demanda é grande, eles precisam produzir muito para vender. Daí, de acordo com o autor, que é um autor incrível, Thomas Madiu, ele escreveu o primeiro tome do livro da história do Haiti. Ele é um haitiano que escreveu a história, ele é o primeiro autor sobre a história do Haiti. Daí ele escreveu sobre a história haitiana. Ele diz, então, no final do século XVIII, a população haitiana era composta de 88% de escravos negros. Então, 88% dos escravos negros era uma porcentagem enorme em São Domingo. E 7% era branco, era os brancos, e também 5% são os mulatos. Então, a gente consegue ver a desigualdade na população. A gente consegue ver 80%, uma porcentagem enorme dos africanos em cima dos chefes, os brancos e os mulatos. Essa porcentagem considera a prioridade, a superioridade dos africanos em cima dos mestres. Um outro fator que eu acho muito importante, que vai dar a luz para a revolução, é o tratamento dos escravos. Tem um autor muito importante, muito legal também, que é Keila, que fala sobre o tratamento dos escravos. Ela disse assim, às vezes os escravos trabalham até 20 horas. E também os escravos são castigados dependendo do que eles fazem. Às vezes, se o escravo foge, daí eles conseguem bater, ou os escravos que fogem ou fazendo rebelde, eles conseguem bater nesses escravos até que eles morrem. Então, esses tratamentos vão também, que esses escravos vão querer sair dessa situação, vai dar a luz para o que a gente está chamando da Revolução Haitiana. É um fator também que eu acho muito, muito importante, que eu posso dizer que é tipo uma vela. Quando você vai acender uma vela, sabe, você tem uma caixinha de fósforo e também você tem aquele palito de fósforo. Então, e daí quando você passa o fósforo e a luz que dá, isso que é o que eu chamo de Revolução Francesa para a Revolução Haitiana. A luz do fósforo que vai ligar a vela, que eu chamo de a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa joga um papel muito, muito importante na Revolução Haitiana, Rodrigo. Então, a gente não vai falar, como a gente já falou no comecinho, a gente não vai falar muito sobre a Revolução Francesa. Acho que as pessoas sabem sobre a Revolução Francesa, muito sobre a Revolução Francesa, o que a Revolução Francesa trouxe para o mundo. Então, a gente vai pegar só algumas datas que são algumas datas que tiveram um papel importante para a Revolução Haitiana. Então, no dia 20 de junho de 1789, que é o dia de juramento, o Jeu de Paume, daí a gente sabe, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Nacional Constituinte. Então, nesse processo,
a soberania do rei vai para a nação. Então, daí as classes vão apresentar suas queixas na Assembleia. Ali que vem os colonos brancos. Os colonos brancos formaram um grupo, eles formaram um grupo também na colônia de São Domingo e subiram para Paris para apresentar suas queixas. Então, mas, infelizmente, eles baseavam na ideia da soberania dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, que a gente sabe de 1776. Então, eles foram em Paris com a ideia de conseguir essa independência, essa soberania que Estados Unidos conseguiram. Então, mas, infelizmente, isso foi recusado. Isso foi recusado e os colonos brancos voltaram sem nada. Sabemos depois, em dia 26 de agosto, que a declaração de 1789, a Declaração dos Direitos Humanos foi publicada e tal. Então, no dia 8 de março de 1790, então, isso é uma marca histórica, um dia histórico para a Revolução Haitiana. Então, nesse dia, a Assembleia Nacional Constituinte daí deu a liberdade para os colonos fazendo assembleias para tratar sobre assuntos que estão incomodando eles. Então, também, a Assembleia também deu a liberdade para igualdade para todas as pessoas livres nos colonos. Quer dizer, os mulatos e os colonos brancos, como eles são livres, eles têm que ser igual. Então, os colonos brancos que não concordavam com isso, eles formaram uma constituição em dia 20 de maio do mesmo ano. Eles disseram que não. Isso eles não vão dar igualdade, eles não querem ser igual, eles não são iguais, eles não querem ser igual aos mulatos. Daí, a partir disso, vem uma principal figura do grupo de mulatos, que esse cara ele era membro da Sociedade dos Mulatos em Paris. Ele chegou em São Domingo para fazer respeitar esse decreto de 8 de março. Daí, fazendo esse protesto, ele e seus amigos foram mortos, decapitados, e as cabeças deles foram expostas na praça pública de Cabo Haitiano, que eles chamam de Le Cap, antigamente, mas agora que é Cabo Haitiano, que é Cap Haitien. Então, a cabeça dessas pessoas, desses líderes mulatos, foram expostas na praça pública para dar uma lição para os outros. Então, baseando isso, os chefes mulatos, ficaram muito chateados. Eles começaram a se armar. Eles têm um rancor, querem se armar, e também armando os escravos para lutar contra os brancos. Daí, a partir daí, imagine, no primeiro fator eu falei sobre o tamanho, a porcentagem dos negros na Revolução Haitiana, né? Na população de São Domingo, que é 88%. Então, a gente vai armando esses negros, vai falando sobre a liberdade para eles. É isso que é o elemento chave na Revolução Haitiana. Daí, ali vai surgir os principais figuras, ouvindo sobre a liberdade, ouvindo sobre a igualdade. Os escravos que receberam esse tratamento horríveis, que eu expliquei depois, bem antes, 20 horas trabalhando no campo, 4 horas para descansar, sem comida suficiente para trabalhar. Esses escravos vão ouvir falar sobre a liberdade, sobre a igualdade. E esses escravos vão ser treinados para
para lutar contra os mestres. Os mestres brancos treinando seus escravos para lutar contra os mulatos treinando seus escravos para lutar contra os brancos. Esses escravos vão surgir, ali que vai surgir, os mestres vão fazer a cabeça desses escravos para fazer o que nós chamamos de revolução. A Revolução Haitiana, ali que vai surgir um grande nome que é Dutch Boukman, Zumba, Rodrigo. Esses três fatores, eu acho que são os principais elementos para dar a revolução, para dar luz para a Revolução Haitiana, que é a formação, a população haitiana, a população de São Domingo, naquela época, também o tratamento dos escravos, que querem sair dessa situação tão horrível, e também o último, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que vai dar a luz para... esses três fatores que vão dar a luz para a Revolução Haitiana, Rodrigo. Muito bem, Elinx, um painel bem interessante. E outra coisa que chama atenção, né, porque bem como tu bem trouxe, né, o Haiti fica na região do Caribe, próximo de Cuba, próximo da Jamaica, né? Então, ali as chamadas Índias Ocidentais, como eram chamadas naquele contexto histórico, né? E o interessante é que a gente tem várias revoltas escravas nas Américas, né? O Brasil, a gente teve os quilombos, no Haiti também existia esse fenômeno, né? Dos quilombos escravos que fugiam e se refugiavam em áreas onde eles pudessem ter uma vida segura fora da escravidão, mas nenhuma dessas revoltas nos outros países da América Latina, nas antigas colônias na época, seja espanhola, portuguesa, ou inglesa, francesa, conseguiram ter um sucesso. Eram ou exterminadas, ou elas eram, enfim, tinham uma certa vitória, mas depois elas acabavam sucumbindo. E o Haiti, ele foi um fenômeno, não sei se dá para considerar um fenômeno único naquele momento, acho que sim, porque foi o único país que conseguiu a sua independência com uma base escrava, né, de africanos aí que vão à luta, que trazem um histórico de guerra de guerrilha da própria África, né? O James fala disso no livro Jacobinos Negros, é muito interessante essa herança que eles trazem, porque muitos que lutaram na Revolução Haitiana não eram da segunda ou terceira geração na ilha, eram vindos já do continente africano diretamente, porque a demanda era muito grande, como tu falou, né? Uma colônia muito rica, demandava muito trabalho escravo naquela época. E aí eu te faço a pergunta que, assim, uma região que era pressionada pela França, né? Que era colônia da França, pela Espanha do lado, que tinha a Dominicana e Cuba, que era próximo, pela própria Inglaterra, que tinha a Jamaica ali como colônia, era, sei lá, mais ou menos comparando um país hoje está pressionado pelos Estados Unidos, pela própria Inglaterra, enfim, e ser vitorioso, né? Um fenômeno muito importante e em condições totalmente diversas. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse processo revolucionário, o que levou efetivamente os escravos que não tinham uma experiência militar formal, mas tinham essa herança de guerras no continente africano, aos quais eles já tinham um acúmulo, né? E vão encontrar uma grande liderança, que é o Toussaint Louverture, se o meu francês está correto aí, né? O Toussaint vai ser uma grande figura. Toussaint Louverture. Né? Mas tá ótimo. Tá no portuguesando aí da E ele vai ser esse grande elo de ligação, né? De resistência, de articulação, e que vai levar à vitória, que depois que vai se concretizar, mas que tu pudesse falar um pouquinho disso, assim, o que levou uma situação tão adversa, tão difícil, tão desfavorável, com que essa revolução fosse além e se saísse vitoriosa. Então, Rodrigo, como você falou, você bem colocou que a Revolução Haitiana é uma revolução, é um momento único. Tem alguns autores que falavam sobre a Revolução Haitiana, tipo, um caso fora do comum, tipo, um evento muito grande, inesperável, tal. Então, a Revolução Haitiana, sim, era um caso fora de comum. Por quê? Porque ninguém pensava que os escravos, considerados considerado coisa, pertences,
Então, ninguém pensava que esses escravos negros, vão fazer uma revolução, iam fazer uma revolução, e iam ter, tipo, querer fazer uma revolução para ter a cabeça, iam pensar sobre a liberdade, porque a cabeça deles foram construída para servir os chefes, né? Então, ninguém pensava nessa situação, é por isso que a gente fala que é um caso fora de comum. A Revolução Haitiana, esses escravos e rebeldes querendo a liberdade, igual os brancos querendo a liberdade. Então, a gente pode acrescentar por que essa revolução foi vitoriosa. Primeiramente, a gente pode falar sobre a coragem desses escravos negros. A gente vai ver depois tantos escravos que tentaram fazer alguma coisa para sair dessa situação, mas foram decapitados, igual o Gichavan que eu mencionei, e foram expostas na praça pública. Daí todo mundo, só para temer esses escravos, né, para se revoltar. Então, é assim, a coragem desses escravos, porque eles pensam assim, na situação que nós estamos, a morte é melhor, porque tipo, ser chicoteado é a palavra certa, né? Batendo até morrer, às vezes, é melhor do que. Será que isso é melhor do que, eu vou morrer lutando para minha liberdade? Então, eles consideram isso. Eu vou morrer lutando para a minha liberdade. Eu quero viver uma vida digna. Eu quero ser autor da minha vida, decidir o que eu quero, pensar no jeito que eu quero, dormir no jeito que eu quero, dormir quando que eu quero. Então, isso que eles pensavam. Então, eles tinham a coragem, eles pegam a coragem de ir para frente para conseguir essa independência. Então, outro fator que eu considero muito importante também para a vitória da Revolução Haitiana é também a união da classe mulata e a classe negra. Então, depois que os escravos, sabe, como eu falei no começo, que os mulatos vêm armando a classe negra para se revoltarem contra os brancos. Então, agora que durante essa luta, durante esse período de armamento, os negros, eles vão entender a ideia de liberdade, eles vão entender a ideia de igualdade, o que eles sempre querem, né? Então, essa união, então, depois que os mulatos vão lutando contra os negros para conseguir, tipo, depois de armar os negros saíram dos campos nas plantações. Então, os mulatos agora querem os negros voltarem nas plantações. O que eles vão fazer? Eles vão lutando ou batalhando contra os negros. Então, depois de tantas batalhas com os negros, principalmente liderando, a gente vai ver depois sobre o Dutch Boukman Zumba, que fez a revolução, que fez um momento incrível que é a cerimônia de Boacaimã, que a gente vai ver depois. E também sobre outros líderes, como você mencionou, Toussaint Louverture e Dessalines. Então, depois que os mulatos perderam tantas batalhas contra os escravos negros, eles vão decidir se unir com os escravos. Os mulatos vão fazer a união com os escravos para lutar contra os brancos agora, né? Então, isso é um momento também, é um fator que deu a vitória para essa revolução. Um outro fator que eu acho muito importante também, Rodrigo, é o cenário internacional naquela época. Como era o cenário internacional naquela época? Daí, no final do século XVIII, a Inglaterra estava na guerra contra a França, teve bastante guerras, e também o exército francês estava ocupado, o Napoleão estava ocupado, fazendo batalhas com os outros países, não se preocupava muito com as colônias. Daí, naquela época,
aí com 88% dos negros na Terra, unindo com os 5%, unindo com os 5% dos mulatos, mesmo que os brancos são bem equipados, bem treinados, mesmo que um branco naquela época valia por 10 negros, não é por, tipo, força, e isso para equipamentos e treinamentos e tal. Então, isso é o cenário também, o cenário internacional, as guerras que o Napoleão se envolveu também, e faz com que essa revolução deu certo. E então, porque no período de guerra, a França vai perdendo muito na sua riqueza, né? Então, a França não vai querer perder o São Domingo, mas se não estava na guerra, talvez ia mandar todos os seus exércitos no Haiti para conseguir lutar contra os negros. Mas depois de entrar em todas essas guerras, daí depois que vai ouvir que vai perder a colônia francesa, vai perder sua colônia mais rica, se não vai fazer nada, daí a Napoleão decidiu agora retirar suas tropas e manda para São Domingo. Mas os escravos eram motivados, com coragem e, tipo, com números grandes, daí eles conseguiram essa vitória, Rodrigo. Então, esses fatores, eu tenho certeza, esses fatores que dão essa é a vitória para a revolução haitiana, Rodrigo. Muito bem, Alinx, e também tu articula muito bem, né? Acho que é uma coisa interessante que tu traz, que não tem como entender a Revolução Haitiana sem entender a Revolução Francesa, e também não tem como entender a Revolução Francesa sem entender a Revolução Haitiana, porque uma acabou alimentando a outra, né? Tanto que o processo de fim da escravidão, que foi decretado ali no período dos jacobinos, na França, foi resultado de uma pressão que vinha da própria luta revolucionária que tinha estourado na ilha, né? Em São Domingos, na época, né? E aí, eu só vou aqui fazer uma pequena interrupção para ler saudar algumas pessoas que estão acompanhando aqui nossa live, tá? Só ler aqui alguns nomes, inclusive alguns amigos teus aqui estão te saudando. Opa! Wesley Jean, não sei se está correto, Wesley Jean tinha mandado aqui uma mensagem. John Daniel, Ô, John, meu irmão. O David Daniel também, Good Vibes aqui, escreveu em inglês. José Parolin, o Rafael Forceto, mandando um grande abraço. Grande irmão. O Stevens Joseph, né, dizendo que teu primo está escutando de Nova York, está acompanhando aí. O Ivan, mandando um salve. Opa, Ivan. O Rafael, aqui, ele manda uma pergunta. Que, Rafael, eu vou ler a tua pergunta mais para o final, tá, Rafael? Porque ela te articula mais com o fim aqui que a gente tinha elaborado do roteiro. E aí a gente já volta para a questão que ele formulou aqui, tá, Links? E aí eu queria que tu falasse um pouco, também brevemente, né? Porque quando a gente vai estudar a Revolução Francesa, aparece lá o Robespierre, aparece, né, os grandes revolucionários e tal, Danton, o próprio Napoleão, que mais, né, para o fim ali do processo já da Revolução, que vai constituir o Império Francês na época e tudo mais. Vai estudar Estados Unidos, né, o George Washington e os pais lá da independência. E o Haiti tem essas figuras expressivas, né, o Toussaint Louverture, o Boukman, né, o próprio Dessalines. Então, tu pudesse falar um pouquinho da importância, quais foram os principais líderes da Revolução e um pouquinho da importância de cada um deles, assim, ou de pelo menos um deles, assim, para a gente trazer essas figuras para o cenário. A gente sabe que a Revolução não foi feita por um indivíduo ou por poucos indivíduos, mas são figuras importantes que a história trouxe, né, que são figuras marcantes nesse processo. Muito bem colocado, Rodrigo. Obrigado a todos os comentários, meus irmãos que estão assistindo. Estou gostando. E, Rodrigo, é importante, os líderes, essas pessoas, esses caras motivadores para a revolução, que não é só os escravos que a gente vai lutar, mas sempre teve um cara do lado, sempre teve um cara na cabeça da tropa para dizer, vamos lá, vamos lutar aqui, para motivar o grupo, né? Então, quando a gente está falando da Revolução Haitiana, daí todo mundo tem referência sobre Toussaint Louverture. Sim, Toussaint Louverture é um cara emblemático, é um cara
poderoso sobre a Revolução Haitiana. Por quê? Esse cara estava livre desde 30 anos, daí aprendeu sobre algumas estratégias, bastante. Então, mas ele não foi o único sobre a Revolução Haitiana. A gente teve o François Macandal, que é um cara muito, muito importante para a gente falar sobre a Revolução Haitiana. Tem algumas pessoas que chamam ele de a Messia dos negros, a Messia dos haitianos. Então, ele foi considerado como um mito. Acho que eu posso dizer como um zumbi aqui no Brasil, né? Zumbi que é um cara que disse, ou as pessoas, os seguidores acham que ele não vai morrer. Então, eles acreditam que ele é o Messias que vai livrar eles, sabe? Então, esses escravos, eles sempre têm sono, tem uma Messias que vão aparecer e tirar eles. Dessa situação que eles estavam. Daí entrou o Macandal, François Macandal, em 1700 no comecinho, na segunda metade do século XVIII, entrou François Macandal. Daí ele se autoproclama que ele não pode morrer, nenhum branco não pode matar ele. Daí ele que é um padre voodoo, algumas pessoas disseram que ele nasceu em Congo, e alguns historiadores disseram que nasceu no Haiti, mas tem um livro muito legal sobre François Macandal, que vocês podem ver sobre a Messia Negra, que é The Greatest Unknown Story of History, que é Mark Davis que escreveu esse livro, que é um livro bem bacana sobre François Macandal. Então, esse cara, ele é um padre voodoo. O que ele vem fazendo? Ele vem criando sociedades, escolas de voodoo. O que eles vão ensinar para esses escravos? Eles vão ensinar como esses escravos conseguem ou podem envenenar, botando venenos nas comidas dos brancos, como eles conseguem formar como eles conseguem construir venenos para matar os brancos. Desde 1740 por aí, daí o François Macandal e seus seguidores vão botando venenos nas posses, nas comidas, nos rios. Daí 18 anos que François Macandal, com sua estratégia, vai matando os brancos. Até que pegaram ele em 1758, na praça pública de Cabo Haitiano. Então, as pessoas achavam que François Macandal não vai morrer. Uma crença que eles acreditavam. Olha o mito do François Macandal. Então, François Macandal foi acorrentado num pote. Ele foi acorrentado num pote e eles jogaram fogo em cima dele. Daí, com seu poder de acordo com a história, com seu poder, ele consegue quebrar a corrente e fugiu. Quando que ele vai fugir, uma mosca saiu no corpo dele e fugiu, porque ele tinha falado para seus seguidores, quando os brancos vão matar ele, ele vai se transformar em uma outra coisa, um outro tipo animal para fugir, né? Então ele conseguiu. Disseram que o mito disse que ele se transformou em uma mosca, daí conseguiu fugir. Daí todos os escravos gritaram que o Macandal fugiu. Daí, agora que acabou a história de Macandal. Então, mas na história eles colocaram que Macandal foi morto em janeiro de 1758. Então, depois de Macandal, na época onde os mulatos, os chefes, os mestres vão armando os escravos, vai chegar uma figura muito importante para a Revolução Haitiana, que é Dutch Boukman.
Então, Dutch Boukman Zumba é um africano, é um escravo que saiu da África, disseram que é um padre voodoo também. Então, esse cara, na noite do dia de 14 de agosto de 1791, ele conseguiu unir mais de 200 centenas de escravos nos diferentes plantações para fazer essa revolução, para fazer uma cerimônia, que é a cerimônia que vai tipo abrir os olhos dos escravos. Então, no dia 14 de 1791, porque a gente disse que isso é muito, muito importante. A gente sabe, naquela época, em 1791, como a gente consegue se comunicar, como a gente consegue comunicar com pessoas, com os escravos de uma outra plantação, que os mestres não permitem que você saia da sua plantação para ir para outra, né? Que é muito difícil. Então, esse cara conseguiu fazer essa união, ele conseguiu fazer essa cerimônia com centenas de escravos negros. Então, durante essa cerimônia, ele matou um porco que nós chamamos, que eles disseram que o sangue dos deuses. Ali que faz a união, ali que nós chamamos a união dos deuses, no mito da evolução haitiana, né, como escreveu o grande Thomas Madiu, na luta na evolução haitiana, onde que ele conseguiu fazer, fazer a união de todos os deuses, deuses da África, para fazer essa cerimônia. Ele matou um porco e pegou o sangue do porco e ele fez um discurso para abrir os olhos dos negros. No seu discurso, no qual ele fala que o Deus do céu e da terra, você está vendo o nosso sofrimento, você está vendo como a gente está sendo sofrido pelos brancos, por favor, tira esses larmes, essas coisas dentro de nós, por favor. Daí ele matou o porco, pegou sangue, passou na cabeça dos escravos, e a partir daí começou uma luta entre os escravos e os brancos. Eles entraram queimando várias plantações, matavam brancos, tal. Então, essa pequena revolução, essa pequena luta durou 10 dias. Infelizmente, Boukman Dutch foi morto, decapitado de novo, e a cabeça dele foi exposta na praça pública de novo, como lição para os negros, por lição para a próxima pessoa que vai pensar, que vai liderar o grupo dos escravos para fazer uma revolução. Mas, porém, nessa cerimônia que eu falei, no dia 14 de agosto de 1791, o Toussaint Louverture estava lá. Mas ele estava lá como conselheiro, ele estava lá como médico, sabe? Um cara que estava livre desde 30 anos de idade. Ele sabe bastante coisa, ele sabe bastante sobre a medicina e tal. Daí agora, depois que o Boukman foi morto, faleceu, daí a França conseguir com o seu discurso para manter a escravidão na colônia. Então, com isso, nasceu o cara poderoso. Deu aparecimento, surgiu o cara emblemático da Revolução Haitiana, que é o Toussaint Louverture, que é Toussaint Breda. Então, ele vem com, eles dão esse nome para ele quando ele começou na Revolução Haitiana, né? Então, o Toussaint Breda, ele começou seu envolvimento com a Espanha. Então, quando a França declarou que vai manter a escravidão, o Toussaint vem e fala que vai ficar do lado da Espanha com seus escravos, né? Porque eles estavam lutando, pegando a posição de Boukman. Então, ele ficou no lado da Espanha, lutando contra a França. Então, eles ganharam essa luta. Depois de ganhar a luta, a França declarou
querendo esses escravos, né? Então, porque a França está sendo envolvida em várias batalhas, eles querendo esses escravos, a França vem agora, declarou, agora a gente precisa de escravos, a gente agora vai a gente vai liberar, vai proclamar, eles proclamaram a liberação dos escravos, a liberdade dos escravos. Ouvindo isso, daí você voltou para a França. Daí, porque a Espanha precisa de negros para trabalhar, né? Daí, o que tu sempre precisava é a liberdade dos seus compatriotas, a liberdade dos escravos. Então, ele voltou para a França para lutar contra a Espanha. Então, lutando contra a Espanha e ganhou vários, suas tropas, né, negros, ganharam várias batalhas para a França. Daí Toussaint se autoproclama, que é a França proclamou Toussaint como chefe geral da ilha. Daí, a partir daí, em 1801, Toussaint fez a sua própria constituição, falando o que ele quer. Daí, Napoleão falou, esse cara tá ficando esperto para mim, né? Daí, vou ter que fazer alguma coisa. Daí, enviou uma tropa na ilha. Daí, Toussaint, pensando que ele está trabalhando lado a lado com Napoleão, daí o general do exército, daí convidou Toussaint um dia, o que é Leclerc, ele convidou Toussaint um dia para uma conversa na mesma cidade que o Cap. Quando Toussaint chegou, ele foi pego, foi enviado para a França, infelizmente. Ali, Toussaint ficou no Fort de Joux, daí morreu depois, ano seguinte com frio, fome, com pneumonia, problema de respiração e tal. Depois disso, a França, que acabou de proclamar proclamou a libertação, a liberdade dos escravos. Daí, agora, o Napoleão falou, não tem liberdade, não tem liberdade, os escravos têm que voltar para as plantações, ninguém é livre aqui. Então, agora, o Dessalines vai chegar, Dessalines vai falar, não, agora a gente vai lutar até conseguir essa liberdade, a gente vai lutar até matar todos os brancos aqui para a gente conseguir a nossa liberdade. Quem é Dessalines? O Dessalines nasceu no Haiti, então dizem que ele foi filho de uma princesa na África, mas ele cresceu com sua tia Grantuia, que ensinou ele a batalhar, conhecer a história de Dahomey, toda essa história, tipo, essa é a Grantuia, que uma mulher muito poderosa, muito importante para a Revolução Haitiana também. Então, ela ensinou a Dessalines a fazer esse tipo de coisa. Então, porque ela disse que, então, no reino de Dahomey, todos os meninos têm que saber lutar. Então, ela disse para o Dessalines que é mais importante. Sabe, eu estou ficando aqui nessa situação escrava, para ser escrava, porque eu tenho um sonho. Meu sonho é porque eu vejo em você aquela pessoa que vai libertar, é que o mito fala sobre a história, o historiador fala, porque eu vejo em você a pessoa que vai liberar esse povo, você que é a Messias que vai liberar esse povo. Então, o Dessalines, um cara valente, um cara corajoso, um cara, como posso dizer, poderoso, ele vai lutar, ele vai até a independência do Haiti no dia 18 de novembro de 1803, que vai ser proclamado em 1804, 1º de janeiro. Então, esse dia 18 de novembro de 1803, a vitória
a vitória dos haitianos, a vitória dos haitianos, dos escravos negros, contra o potente exército francês, então era muito importante. Então, esses escravos, esses líderes contribuíram bastante para essa conquista. Mas não é só essas pessoas, tiveram bastante, tiveram Capois, tiveram Christophe, tiveram, a gente teve Capois, Christophe, Pétion, teve alguns outros, mas essas pessoas são as pessoas marcantes dessa revolução, Rodrigo. Muito bem, Alinx. Então, aqui a gente já está caminhando para o final da nossa conversa e eu vou fazer uma última pergunta e vou articular também com a pergunta que o Rafael mandou e também o Fito Zamor aqui te mandou um abraço. Meu irmão. Tá acompanhando aqui, Fito Zamor, tá? Mandando um parabéns aí, enfim. Então, Alinx, assim, o processo, né, a gente conseguiu entender bem as características do processo. Ele culmina com essa vitória final em 1813 e o Haiti se torna, isso que é extremamente importante, né? Depois dos Estados Unidos, é a segunda colônia a se tornar independente nas Américas e o fator fundamental com a abolição da escravidão. O que vários países só vão conquistar muito mais tarde. Cuba, muito depois, né? O Brasil só vai terminar a escravidão em 1888. Cuba já foi, se eu não me engano, na década de 90 do século XIX, não tem a data exata, não vou falar aqui para não me equivocar. E o próprio Estados Unidos, como a gente já falou antes, né? Então, isso revela a importância histórica da Revolução Haitiana, né? E o quanto que é importante, né, nesse contexto que a gente vive hoje, de lutas antirracistas, resgatar essa revolução, a importância dela. E aí eu pergunto o seguinte, mas o Christiane Joseph aqui, não estou pronunciando certo, né? Mas ele te manda um abraço, também, teu primo. E aí a Links pergunta assim, quais são as consequências dessa revolução depois que ela se conclui, né, qual é a consequência que ela tem e a atualidade dela, né? E o Rafael pergunta aqui também, já articulando com o contexto atual do Haiti, a gente até estava falando um pouco antes de começar o nosso bate-papo, né? Que o Haiti passou por várias missões de paz e intervenções nas últimas décadas, e na tua opinião, por que o país enfrenta essa dificuldade de se estabilizar e ter uma organização política mais estável e ter uma condição social melhor para o seu povo também, né? Porque o Haiti tem um potencial, imagine, já foi uma colônia extremamente rica, né? Tem um potencial turístico maravilhoso, né? O Mar do Caribe, as suas belezas, tem esse contexto histórico também que é muito interessante e tem essa dificuldade. Então é uma pergunta bastante grande, assim, bastante complexa, mas se tu puder traçar alguns pontos assim da importância da revolução, as consequências, ou uma das consequências mais importantes que tu ache, né? E o que ela tem de atual, e principalmente com esse contexto do Haiti nos dias de hoje, né? Um apanhado geral aí para a gente já ir concluindo. Então, Rodrigo, as consequências da Revolução Haitiana foram enormes. Então, a gente teve a Revolução Haitiana teve consequências tanto negativa quanto positiva. Então, a gente vai para positivo antes. Então, a Revolução Haitiana, depois, essa revolução trouxe a propaganda da ideia de liberdade, principalmente na América Latina, com os países como Venezuela, como México, por exemplo. Então, um cara muito importante para citar é o Simão Bolívar. Então, quando o Simão Bolívar teve dificuldade, quando começou o protesto para conseguir essa liberdade, com essa propaganda da liberdade que a Revolução Haitiana trouxe, então, o Simão Bolívar teve a mesma ideia de conseguir essa liberdade para seu povo. Então, com isso, ele tentou fazer um protesto, mas que não deu certo. Daí, o que ele fez? Ele escreveu para o governo haitiano, que era Pétion na época, em 1815,
1816, desculpa. Então ele escreveu para Pétion. Pétion disse: então eu consigo te fornecer, você consegue vir aqui no Haiti, dormir aqui no Haiti, eu consigo te fornecer todo o material que você vai precisar. Daí navios, você vai precisar de dinheiro, ele vai te dar todo o equipamento para ele, mas com uma decisão: você vai ter que libertar todos os negros. Daí ele pensou: não é o momento agora de pensar sobre a libertação dos escravos, é o momento que nós, como pessoas, como mulatos, a gente vai conseguir nossa liberdade, sabe? Então, aí Pétion disse: então, se é assim, eu não vou te dar liberdade, eu não vou te dar esses equipamentos. Daí ele foi para Jamaica. Ele foi para Jamaica, ficou na Jamaica um tempão, depois escreveu de novo para Pétion. Depois Pétion se deu e deu alguns equipamentos para ele, para fazer a revolução dele, a revolução da América, na América Latina, né? Depois a gente teve também, em 1806, a gente teve também Francisco Miranda também, que foi no Haiti para conseguir ajuda militares, para fazer também um protesto, luta para conseguir essa liberdade para o país dele também. Também no México também a gente teve Francisco Mina também, que pediu ajuda. Essas consequências, essa propaganda da ideia de liberdade foi muito importante, não é só para os haitianos, para todos. Então, que querem essa liberdade, para todos os povos que querem essa liberdade. Foi uma consequência bem positiva para a Revolução Haitiana. Então, uma consequência negativa para a Revolução Haitiana que nós estamos sofrendo até hoje em dia, Rodrigo. Então, desde que o Haiti saiu da época, pegou a independência em 1804, daí esse período, então, faz com que os países que têm escravos temeram, né? Então, a Revolução Haitiana vem, de repente caiu a ideia de escravagista, né? Daí os outros países não querem falar, não querem comerciar com o Haiti, porque eu tenho medo de que revoluções do mesmo cunho acontecem na minha colônia. Eu tenho medo de que essa revolução, os negros se revoltarem. Não vou ficar negociando com esses escravos negros para que os meus escravos não se revoltarem também. Então, com isso, o Haiti vai ficar totalmente isolado. Então, Haiti fica aí totalmente isolado depois de uma revolução que causou grandes perdas na vida de um humano, também grande perda também na economia da ilha. Daí, esse isolamento vai quebrar a economia haitiana. Daí não vai ter o que comer. Daí não tem como comercializar com um grupo de escravos que não sabem nada sobre... eles sabem plantar, mas eles não sabem como... Eles não sabem as estratégias, né, para plantar. Então, isso vai contribuir, isso é uma consequência negativa para a evolução haitiana. Então, para acrementar, em 1815, onde que os escravos, onde que a França teve facilmente sua soberania sobre todos os seus direitos, sobre todas as suas colônias, incluindo o Haiti, nenhum país quis fazer comércio. Daí todos os países naquela conferência concordando que a França tem uma colônia que se chama o Haiti. Desde então, a Haiti ficou nesse isolamento. Então, para sair desse isolamento, como nenhum país quis fazer comércio, quis negociar com o Haiti, o Haiti vai até a França agora, pedindo, ajoelhar para a França para reconhecer ele como um país independente. Daí, o que a França fez? A França disse: então, vou te reconhecer, mas você vai ter que pagar todos os custos que você fez com meus colonos, com minhas plantações e tal. Daí o governo não tem nenhuma saída, concordou. Daí aí que os franceses vêm na ilha vendo
os estragos dos escravos. Daí eles cobravam dos escravos 150 milhões de francos. 150 milhões de francos, mas depois de 150 milhões de francos, a França pediu para o governo haitiano: todos os produtos que você vai exportar para mim, você tem que fazer um desconto de 70% em cima de todos os produtos. Então, um país recém-quebrado tem que pagar 150 milhões. Onde que vai achar 150 milhões de francos? Aí, 150 milhões de francos, hoje em dia, vai valer bilhões de dólares, vai valer bilhões de euros, né? Então, onde que esse país vai conseguir esse dinheiro? Porque nenhum país vai querer dar dinheiro para o Haiti, porque nenhum país quer comercializar, quer reconhecer, nenhum país quer conversar com o Haiti. Daí, o que o Haiti vai fazer? O Haiti vai para os bancos franceses, pegaram dinheiro para pagar com juros exorbitantes, para pagar o governo francês, né? Então, depois vocês conseguem ver no meu segundo vídeo, onde que eu falo sobre essas dívidas que a Haiti vai pagando para a França. Então, desde 1825, com o governo Boyer, a Haiti vai pagando essa dívida até depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Para fazer um cálculo, 1947 a 1825 vai dar 122 anos, né? 122 anos que o Haiti vai pagando dívida e juros. Então, isso contribuiu para a situação que nós estamos agora. Isso contribuiu para essa pobreza do Haiti no momento. Então, o que é importante para nós nessa revolução, Rodrigo? Então, na noite de 1803, Rodrigo, eu acho que é a noite onde caiu, de repente, a ideia de desigualdade entre as pessoas. É a noite que caiu a superioridade dos brancos, pensando que são os colonos brancos pensando que são superiores os escravos negros e os outros. Então, é a noite também que caiu a ideia escravagista, que hoje nós achamos que isso é imoral. Então, essa noite surgiu a ideia de direito de liberdade, de ser livre, de viver uma vida digna. Direito de decidir, de ser autor da sua vida. Então, eu acho que isso é importante. A Revolução Haitiana tem uma importância enorme. Não é só para os haitianos, não é um legado só para os haitianos, mas para todos aqueles que acreditam que a escravidão era imoral naquela época, para todos que acreditavam, para todos que acreditam que a liberdade, todos nós nascemos livres, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua raça, da sua origem, você é livre. É o primeiro bem que nós temos, a nossa liberdade. Então, focando nessa ideia, nessa liberdade geral, eu acho que essa revolução, a Revolução Haitiana, tem uma importância enorme para todos nós que acreditam na liberdade, para todos nós que acreditam que todos nós temos que viver uma vida digna, para todos nós que acreditam que a escravidão é imoral para todos os países, de qualquer forma de escravidão, ninguém é feito para pertencer a ninguém. Então, isso que é a grande importância. É por isso que nós temos que valorizar a Revolução Haitiana. Então, a última pergunta, para entrar a pergunta do Rafael, que eu acho bem bacana. Então, por que o Haiti, desde aquela época, isso que eu vou falar no terceiro vídeo, eu peço para vocês, gente, para inscrever no canal, depois para ver o meu terceiro vídeo sobre a história não contada do Haiti, tá? Então,
por que o Haiti está nessa miséria agora, depois de tantas doações, depois de tantas missões da ONU? Então, eu acho que essas missões, vou dar só um breve comentário, porque isso vou botar em detalhes no meu terceiro vídeo. Então, eu acho que depois que Haiti sofreu tantas isolamento dos países que não querem comercializar com o país, daí a economia do país foi quebrada. Então, a gente tem agora uma classe no Haiti, a classe burguesa que tinham que pensar sobre uma reforma, podemos dizer assim, uma reforma para construir o país. Mas, porém, eles não fizeram nada. O que eles fizeram? Eles pensavam sobre os seus próprios interesses. Então, a gente vai ver também o cenário internacional. Essas doações, essas organizações que estão entrando no país, que estão quebrando o país cada vez mais. Imagine, por exemplo, a gente tem uma organização que tá doando comida, que está doando arroz para o povo. Imagine doando arroz para o povo, como que vai funcionar a economia, como vai funcionar a agricultura nacional, ou tipo a produção nacional, né? Então, se você está doando, quando você doando comida, vai ficar mais barato. Daí as pessoas que estão plantando, as pessoas que estão fazendo essa plantação, para eles vai ficar caro, porque eles têm que comprar semente, eles têm que fazer dias nas plantações para fazer para conseguir fazer essa produção. E tem gente aqui do lado que está dando de graça. Então, eles vão ficar em casa, daí a produção nacional vai cair. A produção nacional vai cair, daí a gente só vai ficar recebendo dessas organizações. A gente, depois do terremoto, o Haiti virou, eu posso dizer, o nome do Haiti saiu da República do Haiti para a República das organizações, das ONGs. Então, por quê? Porque depois do terremoto, tantas organizações entraram na ilha, doando isso, doando aquilo, doando tal, doando isso. Isso não tem um controle. Isso vai a corrupção, todo mundo vai querer uma parte, não é só a corrupção dos governos haitianos. Todos os países, todas essas organizações vão fazer essa corrupção, pegando uma parte e, sabe, existe essa corrupção que vai quebrar a economia do país também, vai quebrar o controle do país, daí o controle do país vai sair da mão do governo. Então, todos esses fatores, as organizações internacionais, então o isolamento do Haiti na década, depois da Revolução, até o final depois a Segunda Guerra Mundial, e também sobre a corrupção dos líderes haitianos. Os líderes haitianos também, que vão fazer com que o Haiti ficasse nessa situação que está hoje, Rodrigo, infelizmente. Ok, Elinx. Não, muito boa a tua explanação, e na verdade, a tratar a situação atual do Haiti dá uma outra live aí, várias outras lives, porque é um tema extremamente importante, extremamente relevante, no qual o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, porque fez parte das tropas de ocupação da ONU no Haiti, né? E não foi lá para pacificar ou para contribuir na construção do país, mas sim para reprimir, né? Rodrigo, um órgão de repressão, bem colocado, porque agora a gente é o país,
é o país mais inseguro nas Américas, depois de tantas ocupações das Nações Unidas, depois de tantas missões, recentemente, acho que em 2016 ou 2017, com esse novo presidente, saiu as tropas brasileiras no Haiti. Então, a gente fica um país muito inseguro, o país mais inseguro nas Américas, depois da Venezuela agora, né? Mas isso, depois de tantas missões que a gente pega esse lugar, que tipo, e porque a gente não vê muito claro, né, a importância dessas missões, o que eles fizeram. O Haiti ficou ainda mais pobres, Haiti ficou ainda mais inseguro. Então, isso, ou como você falou aqui, é um outro assunto que a gente consegue debater depois, mas como a gente está falando agora sobre a revolução, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas só para ver como que essas coisas são, não vou dizer falsificado, mas são né? Não tá parecendo muito claro para a gente. Bom, Alinx, nós vamos finalizar então a nossa live. Como sempre eu faço com os convidados, eu peço que tu faça teus comentários finais, né? Divulgue o teu canal mais uma vez, né? O Curiosité, falando no português, aportuguesando aí, mas quem tiver curiosidade, depois eu vou botar o link do teu canal na descrição do vídeo, que daí o pessoal já pode clicar por aqui direto. E agradecer muito, foi uma grande aula, é um recurso aí muito importante, não só para quem trabalha na educação, mas para quem trabalha nos movimentos sociais também, movimento negro, né, movimento popular, enfim, quem discute relações internacionais. Ficou um material muito rico, né, devido à tua capacidade, à qualidade da tua intervenção, muito boa mesmo. E deixo aí para tu fazer tuas considerações finais, teus agradecimentos e divulgar aí quem quiser te encontrar, como é que faz para entrar em contato contigo, nas tuas redes sociais, enfim, fica à vontade. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, e muito obrigado a todos que assistiram o live. Então, eu peço assim, como eu falei no começo, o que a gente tem que fazer agora, essas pessoas que lutaram bastante para essa liberdade que nós temos agora, essa liberdade de forma geral, a gente tem que fazer conhecer o trabalho dessas pessoas. A gente não consegue dar prêmios para essas pessoas. Então, a gente tem que divulgar, fazer reconhecer esse trabalho, essa revolução haitiana que fica ocultada para muitos autores, a gente tem que fazer reconhecer. Então, gente, a gente eu vou fazer mais vídeos no meu canal sobre a revolução, não é a revolução haitiana, sobre a situação do Haiti no momento atual, sobre a situação do Haiti, porque o Haiti está nessa situação, fazer mais detalhes, vocês conseguem escrever no meu canal, e para receber vídeos e lives desse tipo. Então, muito obrigado, foi um grande momento, eu gostei muito, e eu espero que a gente tenha outra live, Rodrigo, sobre outro assunto ou tal. Beleza, Links, não, certamente vamos colocar na agenda aí mais para frente, né? E correto, vamos articular, sim, outras discussões, porque tem muitos conteúdos aqui, muitas questões que foram levantadas, que a gente pode abordar, e tem muita curiosidade do brasileiro sobre a realidade do Haiti, e a informação, como eu te falei, né, contigo é uma informação muito privilegiada, pelo fato de tu ser haitiano, ter essa vivência, conhecer a realidade brasileira também, então te dá assim, um painel e uma condição muito interessante de fala, né, no sentido de entender a realidade haitiana, e é isso que a gente tenta explorar aqui, temas que são fundamentais para entender o mundo de hoje, né. Então eu agradeço, Alinx, valeu, muito obrigado mesmo, agradeço o pessoal que acompanhou até agora, e até uma próxima aí, tchau. Até o próximo. Por terem acompanhado, valeu. Tchau.